Olá, seja bem-vindo ao Fala Aí. Aqui, a inteligência artificial explora o mundo sob diferentes ângulos, das grandes ideias da história aos cenários do futuro, das curiosidades mais intrigantes aos lugares que valem a pena conhecer. Se você gosta de aprender, se surpreender e enxergar tudo por novas perspectivas, você está no lugar certo. No episódio de hoje, vamos explorar um cenário intrigante. E se Napoleão Bonaparte tivesse acesso à internet? Como a história poderia ter mudado, com dados em tempo real, inteligência artificial e comunicação instantânea nas mãos de um dos maiores estrategistas da história? Antes de imaginarmos Napoleão com acesso à internet, vale a pena lembrar quem ele foi e por que essa hipótese não é tão absurda quanto parece. Napoleão Bonaparte nasceu no ano de 1769, na ilha de Córcega. Filho de uma família nobre empobrecida, ascendeu ao poder numa França mergulhada em crise política, logo após a Revolução Francesa. Mas ele não se contentou em ser apenas um general vitorioso. Em pouco tempo, se tornou o homem mais poderoso da Europa. Imperador, reformador, estrategista, criador do Código Napoleônico. Influente até hoje no direito de muitos países. Ele reorganizou exércitos, derrubou monarquias, redesenhou fronteiras e construiu um império que desafiou as maiores potências do mundo. Napoleão era obcecado por informação, precisão e velocidade. Usava mapas, estatísticas e logística como armas tão importantes quanto a artilharia. Ele vencia porque entendia o campo de batalha e porque sabia agir antes dos outros. Agora, e se ele tivesse ferramentas que antecipam movimentos com segundos de antecedência, que conectam continentes em tempo real, que transformam dados em decisões quase instantâneas? E se Napoleão tivesse acesso à internet? Mas não me refiro à internet como fonte de entretenimento, memes ou redes sociais. Refiro-me à internet como um instrumento de inteligência estratégica, como canal de comunicação instantânea, como ferramenta de vigilância, controle e previsão. Afinal, Napoleão não era um homem comum. Era o arquétipo da liderança absoluta. Um estrategista que compreendia a geografia como extensão de seu tabuleiro de poder e que operava com uma mente quase algorítmica, mesmo em uma era sem algoritmos. Agora imagine esse homem, com acesso a dados em tempo real, satélites, modelos climáticos, fluxos logísticos rastreáveis, espionagem digital, sistemas de simulação e a capacidade de intervir quase instantaneamente. O impacto seria profundo, não apenas em suas campanhas militares, mas na própria história geopolítica do mundo. A base do sucesso de Napoleão estava na logística e no tempo de resposta. Ele deslocava tropas como se comandasse peças em um jogo de xadrez, antecipava o adversário, reposicionava divisões com velocidade incomum para sua época. Com a internet, essa lógica se tornaria exponencial. Ele não dependeria mais de mensageiros a cavalo ou mapas imprecisos. Cada divisão de seu exército poderia ser conectada por uma malha digital de comando e controle. A cartografia, em vez de artesanal, seria satelital e atualizada em tempo real. A campanha da Rússia, por exemplo, talvez jamais tivesse acontecido da forma como conhecemos, com sensores climáticos, previsão de nevascas, análises de suprimento e rastreamento da movimentação inimiga. Ele poderia ter abortado a missão antes do inverno mortal, ou, caso tivesse decidido prosseguir, teria estruturado um sistema logístico mais robusto, com pontos de apoio definidos por dados climáticos e hidrológicos, mantendo suas tropas abastecidas, aquecidas e vivas. Mas a internet é mais do que logística. Ela é, sobretudo, poder informacional. E esse é um tipo de poder que Napoleão compreendia, intuitivamente. Controlar a narrativa pública foi sempre uma de suas maiores armas. Na França pós-revolução, ele entendeu que a legitimidade não vinha apenas da força militar, mas da percepção popular. Com a internet, sua capacidade de controle narrativo alcançaria níveis impensáveis para sua época. Não com vídeos curtos, não com slogans vazios, mas com o domínio de fluxos informacionais, com censura digital, engenharia da percepção coletiva e modelagem precisa da opinião pública. Imagine Napoleão com acesso a uma rede global de informação. Ele poderia monitorar o humor social com base em dados, moldar campanhas de desinformação cirúrgicas, plantar divisões entre adversários, estimular rupturas internas, e tudo isso sem invadir um único território. Talvez ele jamais precisasse travar certas batalhas,
pois seus inimigos se desorganizariam de dentro para fora. Agora imagine-o com inteligência artificial preditiva ao seu lado, não como um assistente, mas como uma estrutura integrada ao comando central do império. Modelos que simulam reações sociais, algoritmos que antecipam alianças instáveis, rotas comerciais vantajosas, pressões diplomáticas futuras, mapas que não mostram apenas geografia, mas cenários alternativos de poder. Essa capacidade de antecipação poderia transformar a arte da guerra em ciência aplicada. Napoleão não agiria mais com base em bravura, mas com simulações de desfechos possíveis. A velocidade com que poderia testar cenários o tornaria quase onisciente. E o que ele faria com esse poder? Ele expandiria. Napoleão sempre sonhou com a Europa unificada, sob seus próprios princípios, é claro. Com a internet, poderia acelerar esse processo não pela força, mas por integração sistêmica. Unificação monetária, padronização jurídica, centralização de informações e a imposição de uma estrutura administrativa digitalizada. O Império Napoleônico poderia ter sido o embrião do que hoje chamamos ironicamente de União Europeia, mas sob uma lógica de hegemonia militar e não democrática. E quanto à colonização? Com conectividade, Napoleão teria controle total sobre suas colônias, fluxos comerciais vigiados, extração de recursos otimizada, rebeliões identificadas antes mesmo de começarem. As fronteiras não seriam apenas físicas, seriam digitais, linguísticas, ideológicas. O controle não viria por força, mas por dependência. Mas há um paradoxo inevitável. Quanto maior o império, mais frágil ele se torna. E quanto maior a transparência proporcionada pela internet, maior a exposição às próprias falhas internas. Napoleão, apesar de brilhante, era movido por ego, por vaidade e por obsessão. Com tanto poder informacional em mãos, é possível que caísse não por falta de dados, mas por excesso de confiança. Mesmo com IA, mapas, redes e previsões, a decisão final ainda seria humana. E a história mostra que decisões humanas, mesmo altamente informadas, continuam sujeitas a erro. Mas, e se ele tivesse vencido? Se tivesse consolidado um império interconectado, tecnologicamente estruturado, logisticamente invencível e ideologicamente coeso? É possível que o mundo moderno fosse radicalmente diferente. Talvez o idioma dominante fosse o francês. Talvez o centro financeiro global fosse Paris. Talvez o direito internacional tivesse como base o Código Napoleônico. E talvez os Estados Unidos tivessem encontrado um rival à sua altura, ainda no século XIX. No fim, imaginar Napoleão com acesso à internet não é apenas um exercício de ficção histórica, é um espelho. Porque hoje nós temos tudo o que ele não teve: dados em tempo real, modelos preditivos, comunicação instantânea, redes de influência. E mesmo assim, seguimos repetindo muitos dos mesmos erros. A pergunta, portanto, não é apenas o que Napoleão teria feito com a internet, mas sim, será que nós hoje estamos realmente fazendo melhor do que ele faria? Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com quem também vai curtir essa ideia. Agora me conta aí nos comentários. Qual cenário, personagem ou momento histórico você quer que a gente explore aqui no Fala Aí? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal. E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Nos vemos no próximo vídeo.